Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Certo dia um moço decidiu que estava cansado da casa de seu pai, cansado da paz e do carinho, da proteção e da atenção. Queria novas sensações e outras emoções. Pediu metade de toda a herança e resolveu partir sem dizer adeus. Adeus, adeus. Depressa achou o que procurava e os amigos não faltavam. Afinal era tão fácil o outro lado. Mas depressa gastou e se gastou, e no meio do nada lembrou-se de tudo que tinha deixado para trás. Levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu pai, onde há abundância de tudo e até os servos têm mais que eu. Deixarei de lado toda a vergonha, afinal vergonha de quê? Só se for do tempo em que estive longe de meu pai. Quando ficou sem nada, comendo os restos da sociedade que quis, no mais profundo estado de alma, na mais completa solidão, sentiu saudades da presença da casa de seu pai. Então, cansado, decidiu voltar, na esperança de achar o caminho do olhar que um dia o viu afastar. Levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu pai, onde há abundância de tudo e até os servos têm mais que eu. Deixarei de lado toda a vergonha, afinal vergonha de quê? Só se for do tempo em que estive longe de meu pai. Levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu pai, onde há abundância de tudo e até os servos têm mais que eu. Deixarei de lado toda a vergonha, afinal vergonha de quê? Só se for do tempo em que estive longe de meu pai. Levantar-me-ei e voltarei à casa de meu pai, onde há abundância de tudo e até os servos têm mais que eu. Deixarei de lado toda a vergonha,
Afinal, vergonha de quê? Só se for do tempo em que estive longe. Bem-vindo ao programa Mensagem de Paz. Mais uma semana se passou e de novo estamos na sua companhia. Em estúdio hoje temos o Vítor Cruz na assistência técnica, na locução Lídia Cruz e Daniel Almeida e na direção do programa Pastor José Manuel Pereira. E para nos entregar uma mensagem da Palavra de Deus, temos hoje Venília Pires. Se quiser contactar-nos, poderá fazê-lo para o nosso número de telefone sempre disponível 232 42 3565. Caso queira conhecer-nos melhor, tem ao seu dispor o nosso site adviseu.org ou até mesmo uma página no Facebook e poderá clicar em Assembleia de Deus de Viseu. Ressuscita os sonhos que plantaste em mim. Faz-me levantar de onde eu caí, sim, para ver tua glória, para tocar-te outra vez. Eu clamo, ressuscita-me. Faz-me viver de novo só para ti. Faz-me esquecer o passado em que morri para mim mesma. Ressuscita-me, Jesus. Faz-me te adorar aos teus pés. Eu venho me entregar com tudo o que sou, Senhor. Pega em mim e ressuscita-me. Porque não foi em vão que sofreste na cruz. Traz vida e esperança, brilha a tua luz e glorifica-te, teu Espírito em mim. Eu clamo, ressuscita-me. Faz-me viver de novo só para ti. Faz-me esquecer o passado em que morri para mim mesma. Ressuscita-me, Jesus. Faz-me te adorar aos teus pés. Eu venho me entregar com tudo o que sou, Senhor. Ressuscita-me, aos teus pés estou. Ressuscita-me.
Aos teus pés estou. Faz-me viver de novo só para ti. Faz-me esquecer o passado em que morri para mim mesma. Ressuscita-me, Jesus. Faz-me te adorar, aos teus pés estou. Eu venho me entregar com tudo o que sou. Senhor, pega em mim e ressuscita-me. Convosco esta tarde está Venília Pires. É um prazer estar com os prezados ouvintes. Gostaria de introduzir este programa com algumas notas sobre o concelho de São Pedro do Sul. São Pedro do Sul possui importantes vestígios de vias e infraestruturas viárias romanas. O território de Lafões era crucial na antiguidade devido às suas nascentes termais, à ligação a Viseu. A Estrada do Val, por exemplo, também conhecida como Estrada Romana de Vozela, ligava a zona histórica de Vozela diretamente às termas de São Pedro do Sul. Acho que faria sentido convidar o ouvinte para um passeio por estas zonas históricas. No entanto, o meu convite hoje é para darmos juntos um passeio por aquilo que vamos chamar, em sentido figurado, de Estrada Romana. Na verdade, trata-se da carta que o grande apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Eu própria já fiz este passeio várias vezes, depois de uma pessoa amiga me convidar. Aliciou-me neste trajeto, o trajeto de uma estrada romana. Devo dizer que eu tinha uma boa opinião a meu respeito, até que um dia esta pessoa amiga me convidou a dar um passeio por aquilo que ela chamou de Estrada Romana. Tratava-se de uma carta escrita aos romanos e que se encontra na Bíblia, no Novo Testamento. Esta pessoa usou apenas um único livro da Bíblia para abrir os meus olhos no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. A partir daí, eu deixei de ser a mesma pessoa. Ela avisou-me que o passeio podia decepcionar-me. E tinha razão, porque logo no início me mostrou o meu verdadeiro estado diante de Deus. Ela usou um versículo da Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e ficaram longe de Deus. Isto pareceu-me assustador, especialmente quando percebi qual era o resultado do pecado. O salário do pecado é a morte, diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O meu futuro parecia mau. Mas ao continuar, esta pessoa disse-me que Deus me amava muito e que me oferecia uma alternativa chamada vida eterna. Mas a dádiva que vem de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos ler em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Depois mostrou-me como Deus providenciou o perdão dos meus pecados através do sacrifício do seu Filho Jesus. Jesus pagou pelos meus pecados. Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Está escrito em Romanos capítulo 5,
versículo 8. Eu vou voltar a ler este versículo. Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Eu fiquei na dúvida. E duvidei se Deus me aceitaria. Mas esta pessoa, minha amiga, sossegou-me com esta boa notícia. Todo o que chama pelo Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Ele apercebeu-se que eu fiquei entusiasmada com o que estava a ouvir e por isso mostrou-me como eu podia receber a vida eterna. Pois mostrou-me, em Romanos capítulo 10, versículo 9, o seguinte: se com os teus lábios confessas que Jesus é o Senhor e no teu coração acreditas que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, oramos juntos. Falamos com Deus. Com muita alegria, eu aceitei a oferta de Deus, a vida eterna, através de Jesus. Perguntei-lhe se havia mais alguma coisa no livro de Romanos que podia ajudar a minha nova vida. E esta pessoa amiga apontou-me os 2 primeiros versículos de Romanos, capítulo 12. Diz o seguinte: peço-vos, por amor de Deus, que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. E isto, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Esta pessoa, minha amiga, explicou-me que se eu desse a Deus o primeiro lugar da minha vida, outras coisas iriam acontecer, de acordo com o plano que Deus tinha para mim. Desde aquele dia, comecei a ler bastante a Bíblia e li muitas vezes esta epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Li e reli. Um dia passei pelo capítulo 10 da mesma epístola, versículos 8, e li do versículo 8 até ao versículo 3. Diz assim esta palavra maravilhosa de Deus, a tal estrada romana, em sentido figurado, de que eu vos falei no início deste programa. No versículo 8 do capítulo 10 de Romanos, diz o seguinte: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que lindas palavras, prezado ouvinte. A Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Certamente o prezado ouvinte tem em sua casa a Bíblia. Certamente ela está na estante ou na mesinha de cabeceira, mas será que o prezado ouvinte a tem lido? Eu queria convidá-lo esta tarde a fazer uma leitura desta maravilhosa palavra e a pedir a Deus que o ajude a entendê-la. Aqui, um desses versículos que eu acabei de ler diz que a palavra está na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E esta palavra diz de uma maneira tão maravilhosa, tão concreta e tão simples que se nós crermos com o nosso coração no Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Mas salvos de quê? Oh, prezado ouvinte, salvos de tanta coisa. E a melhor salvação é a salvação que nos levará um dia a estarmos com Cristo no céu. É isto que a palavra de Deus chama a vida eterna. A palavra de Deus nos fala como Jesus falaria se estivesse aqui. Ela ocupa o seu lugar, tem a mesma autoridade como se ele estivesse aqui.
Ao tomar a Bíblia na mão, convém-nos lembrar que ela é o livro que Deus tem para nós. É um livro que tem vida. Não é um livro qualquer. Por quê? Porque é um livro que tem vida. Porque nos pode transformar, nos pode mudar, nos pode ajudar. A palavra é sempre agora. Foi, é e será a voz de Deus. Nunca é velha. É sempre fresca e nova. Ao coração em comunhão com Deus, a palavra é tempo presente, é a voz viva dos céus. A palavra é como o seu ator, eterna, invariável e viva. A palavra são os sopros de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus. A palavra é Deus falando, é parte do próprio Deus, permanece eternamente. Deus e a sua palavra são um só. E Jesus era a palavra, e Ele vive em mim. Leio a palavra, alimento-me da palavra. É a palavra que vive em mim. Quando quero mais de Cristo, alimento-me da sua palavra. Se quero mais conhecimento dele, aprendo mais da sua palavra. Seguro a sua palavra na mão, tenho-a no meu coração, tenho-a nos lábios, vivo à luz dela, ela habita em mim. A palavra é minha cura, é minha força, é o pão da vida, é a própria habilidade de Deus em mim. A palavra é viva, com a vida de Cristo, tudo o que Ele é a sua palavra também. A palavra é a minha confissão, é a minha luz, a minha salvação, é o meu descanso, o meu travesseiro. A palavra dá-me tranquilidade dentro da confusão e torna-me a derrota em vitória, dá-me gozo onde reina a desolação. Prezado ouvinte, não trate a palavra de Deus como trata um livro qualquer. O pior hábito que um ser humano pode ter é tratar a Bíblia como se fosse um livro comum. Pode ficar lá na prateleira, encher-se de pó, pode continuar fechado dias e dias e ela não é lida. Então, de que serve? Não serve para nada. Mas nós temos de abrir a Bíblia e a ler, porque ela é a revelação de Deus. É o que eu faço. Todos os dias eu leio esta palavra e nela encontro paz, e nela encontro consolo, e nela encontro força para os problemas do dia a dia. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Deus tem a palavra certa para cada situação. Um dia, conta-se a história, penso que é uma história verdadeira, que um certo mineiro estava às portas da morte numa das serras da Califórnia. Uma crente leu para ele João 3,16. Eu vou fazer aqui uma pausa, se quem me está a ouvir tem aí uma Bíblia perto de si, poderá abrir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta senhora, que era crente em Jesus, leu este versículo para aquele mineiro. E ele perguntou-lhe: mas isto refere-se a mim? Uma boa pergunta, porque muitas vezes nós pensamos que o que está na Bíblia não é para nós. E certamente este homem também estava a pensar da mesma maneira, por isso perguntou àquela senhora: isto é para mim? E a senhora respondeu: claro que sim, isto é para si. Isto é para si, é para mim, é para qualquer pessoa. Então aquele mineiro ficou quieto por alguns momentos e perguntou-lhe: e Deus não diz mais nada neste livro? Então a senhora leu para ele no mesmo livro, João, ou Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então acrescentou para ele: ele está falando consigo. O homem abriu os olhos e balbuciou: aceito, estou satisfeito. Depois de pronunciar estas palavras, ele partiu para a eternidade. Mas partiu feliz, partiu porque sabia que ele ia encontrar-se com Deus.
aceitando a palavra de Deus no seu coração. Gostaria de ler talvez mais 1 ou 2 versículos nesta tarde. Agora, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus nos fala da seguinte maneira: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Também no Antigo Testamento, em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta palavra dirige-se a mim, dirige-se a si, prezado ouvinte. Fala com Deus, leia a sua palavra e deixe Deus falar consigo. Tudo isto aconteceu na minha vida, porque eu um dia iniciei aquele passeio pela estrada romana, que afinal é a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Espero que também leia e seja abençoado. Mas o teu amor, ele transforma, Senhor Deus. E ele nos chama. E eu te chamo, Deus, para perto de mim. Oh, bem perto de mim, Deus. Teu Espírito me conduz, tua palavra alimenta minha alma, meus lábios purificas, Deus. Apenas tua presença me acalma. Ouve agora meu clamor, ouve o cântico que em mim puseste. Achega-te a mim, Salvador, achega-te a mim. Não há ninguém que eu queira tanto assim. Não há ninguém, não há ninguém senão tu. Não há ninguém que eu deseje tanto assim. Não há ninguém, não há ninguém senão tu. Teu Espírito me conduz, tua palavra alimenta minha alma, meus lábios purificas, Deus. Apenas tua presença me acalma. Ouve agora o meu clamor, ouve o cântico que em mim puseste. Achega-te a mim, Salvador, achega-te a mim. Não há ninguém que eu queira tanto assim. Não há ninguém, não há ninguém senão tu. Não há ninguém que eu deseje tanto assim. Não há ninguém, não, não, não há ninguém. Oh, não há ninguém como Jesus. Oh, que o teu sangue me limpou, redimido hoje estou. O programa Mensagem de Paz é transmitido todas as quartas-feiras pelas 18 horas, aqui na sua rádio. Não há ninguém que eu deseje tanto assim. Não há ninguém. Este foi o nosso programa. Gratos pela sua preferência, despedimos-nos até à próxima emissão.